Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, do 3 ao 10. Tem por título A Visão de um Vale de Ossos Secos. Glória a Deus. Ezequiel 37. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Ezequiel 37, do 3 ao 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ele me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Aleluia, Jesus. Entrega a palavra de Deus, cura, salva, liberta, transforma. Desocupa as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para Jesus. Isso, mais alto que para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós vemos a história deste povo de Israel, principalmente nesta parte, onde o povo está prestes a entrar em um cativeiro, nós ficamos nos perguntando às vezes, por que alguns não obedeciam à voz de Deus? Por que alguns iam contra a palavra do Senhor, se desviavam da presença de Deus? Mas por que todos precisaram ir para dentro do cativeiro? Porque se alguns pecaram, e havia no meio dessa gente, desse povo, homens de Deus como Ezequiel, Jeremias, Daniel e tantos outros profetas que eram fiéis ao Senhor, mas quando tiveram que ir para dentro do cativeiro, todos foram juntos. E eu pergunto, e se eles não fossem, quem manteria acesa a chama do Evangelho? Quem estaria lá dentro do cativeiro pregando e trazendo à mente, à memória do povo, o arrependimento? Mas se eles não fossem, o que seria da nação? O que seria daquele povo rebelde? Muitos pregavam e ninguém dava valor às suas pregações. Muitos eram aquela voz sozinha, pregando arrependimento e ninguém ouvia. Mas ainda assim, eles continuavam pregando. Interessante que os pregaram antes do cativeiro e continuaram pregando lá dentro do cativeiro. Outros começaram a pregar lá dentro, outros só pregaram do lado de fora, antes de o povo ir cativo. Talvez, eu creio que muitos de nós que estamos aqui hoje, somos uma voz solitária dentro da nossa
chamando o povo ao arrependimento. Quando a cidade de Israel foi invadida, quando Deus permitiu o inimigo entrar para destruir a cidade, quando eles conseguiram passar pelas muralhas, qual foi a primeira coisa que eles visualizaram para poder jogar no chão? Foi a morada dos homens e das mulheres de Deus que estavam lá dentro? Não. O inimigo tinha sede em derrubar o templo, que era a identidade do povo, que era que representava a presença de Deus dentro da cidade de Jerusalém. Quando a cidade foi invadida, eles correram logo para jogar o templo que Salomão construiu no chão. Eles achavam que jogando o templo físico no chão, a presença de Deus iria se afastar de dentro do seu povo. E você, que continua clamando pela sua família, você que continua clamando pelo povo de dentro da sua casa, você é a identidade da sua família. É você quem clama e atrai a presença de Deus para dentro da sua casa. É por isso que o inimigo tem uma sede muito grande na tua vida e tenta muito contra você. Ele acha que te derrubando, ele vai conseguir enfraquecer a tua casa, entrar lá dentro e fazer uma miséria dentro do teu lar. Aí ele tenta contra a tua vida. E como nós não somos de ferro, tem momentos na nossa vida que o inimigo consegue nos derrubar. O inimigo consegue nos colocar para baixo, nos desanimar até um certo ponto. Aí quando ele consegue isso, um progresso contra a nossa vida, ele vem com uma fúria grande contra a nossa casa, porque ele fala assim: agora é a hora de eu entrar e desarrumar tudo e jogar tudo no chão. Mas quando ele vem contra você, quando ele vem contra a tua vida e consegue te desanimar um pouco, e quando ele vem contra a tua casa, contra a tua família, quando ele chega na porta da tua casa, ele se surpreende, porque ele conseguiu te destabilizar um pouquinho, mas a presença de Deus ele não conseguiu roubar a tua vida. Quando ele chega lá, ele acha que agora é o momento dele destruir toda a família. Ele está de cara com a presença de Deus lá dentro da tua casa, porque tu pagaste um preço muito alto durante muito tempo, e tu tem crédito no céu com Deus lá em cima. Aí quando ele depara de frente da tua porta, que ele vê aquele brilho dentro da tua casa, ele é obrigado a parar, olha para cima, e Deus diz para ele: aí tu não pode. O sacrifício teu não tem sido em vão. Através da tua oração, através da tua súplica, Deus está fazendo na frente da tua casa uma barreira intransponível que protege
ter certeza. É por isso que muitos olham para você com aquele olhar de inveja. Que apesar de tanta tribulação na tua vida, apesar de tanta dificuldade na tua família, apesar de tanta dificuldade na tua vida, esse brilho não consegue sair da tua face. O brilho do Espírito Santo de Deus não sai de dentro de você, não sai do teu rosto. Pode a tua casa estar caindo no chão, mas vai olhar para o teu rosto e vão ver o brilho do Senhor na tua vida. Mas essa alegria que está aí resplandecendo na tua face, ele só vai poder invejar ela. Ele experimentou isso um dia, jogou fora, mas tu não. Apesar de todas as dificuldades, mais uma vez tu venceu os obstáculos e está aqui na presença do Senhor. Foi cantado aqui hoje. Não é em vão. Não é em vão. Não é em vão. Pode parecer que está difícil agora, mas basta um mover da mão de Deus lá em cima. A nuvem negra tem que sair da porta da tua casa, de cima da tua casa. E a glória de Deus vem com uma intensidade maior. E as bênçãos do Senhor são derramadas sobre a tua vida. Espera um pouco tipo de tempo mais, que o que há de vir virá e não tardará. A promessa do Senhor vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel 37 fala sobre a visão de um vale de ossos secos. A palavra vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. E pela visão do profeta naquele momento, talvez ele tenha enxergado que nada pudesse acontecer. Pelo que ele havia visto, pelo que ele havia pregado, e o povo não adiantava, não voltava atrás, não se arrependia. Livro do profeta Ezequiel. Quando o profeta começa a escrever o livro, começa a falar sobre a sua vida, nós podemos ver que o começo do livro de Ezequiel são palavras duras, são palavras de arrependimento. A todo momento o profeta está pregando arrependimento, para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados e das suas transgressões. Mas o profeta não tinha muito retorno nas suas palavras. Mas a partir do capítulo 32, a pregação do profeta tomou um rumo diferente. Ele começa a pregar que a glória de Israel viria no tempo determinado pelo Senhor, e o cativeiro iria chegar ao fim, que tudo aquilo que Deus havia prometido antes do cativeiro começar iria acontecer. E eu creio que aí, quando o profeta se lembrou de tudo que havia passado na vida dele, ele começou a acreditar que aqueles ossos poderiam reviver novamente, se colocar de pé e se tornar um novo exército da presença do Senhor. Profeta Ezequiel, homem de Deus, que na sua infância foi preparado para ser sacerdote. Mas quando Deus quer, quando Deus age, nada nem ninguém pode impedir. Durante a caminhada, Deus muda o chamado do profeta e torna aquele menino que era preparado para ser sacerdote em um grande profeta de Deus dentro da Babilônia. Profeta foi levado para dentro do cativeiro, junto com dezenas de outros homens que eram fiéis ao Senhor, fiéis a Deus, e pregavam
de um rolo de um livro. E Deus mandou que ele comesse aquele rolo. E quando ele começou a comer aquele livro, a palavra diz, a Bíblia diz, que o começo dele tinha um gosto amargo, mas que o final dele era doce. Talvez assim nós possamos entender porque o profeta no começo do seu livro começa com palavras tão pesadas para depois profetizar a restauração do povo de Israel. E o profeta ia pregando, mas o povo não se arrependia de maneira alguma. E o profeta Ezequiel não estava sozinho lá dentro do cativeiro. Havia outros profetas com ele. Uns ficaram lá dentro, outros ficaram do lado de fora. E quando eu falo daqueles que ficaram do lado de fora, eu me lembro do profeta Jeremias, que era contemporâneo de Ezequiel, também um grande homem de Deus. Alguns dizem que foram os dois homens que foram mais provados no Antigo Testamento, que tiveram o ministério mais pesado para carregar, porque pregavam para um povo que era de coração duro. E por mais que Deus falasse com eles, eles não se arrependiam. Eram aqueles pregadores solitários que pregavam e ninguém se arrependia. Até que um dia, Jeremias pregando, tentando avisar o povo que se o povo não se arrependesse, o cativeiro iria acontecer. E o povo não acreditava. Jeremias falava, e nada de o povo acordar. Ele profetizou antes do cativeiro, tentando alertar o povo: olha, é melhor vocês se arrependerem. Talvez vocês não conheçam direito o Deus de Israel, o que Ele pode fazer para trazer o seu povo de volta para a sua presença. Se arrependam dos seus maus caminhos, parem de adorar outros deuses. E o povo não ouvia. O que eu aprendo é que tudo aquilo que nós vamos passar, Deus nos avisa antes. De alguma maneira Deus vai dar um sinal para te preparar pela dificuldade que tu vai passar lá na frente. Deus é tão perfeito e misericordioso que Ele não permite que um servo fiel seu vá passar por alguma dificuldade sem antes preparar ele para poder entrar na prova. E era isso que Deus tentava fazer através de Jeremias. Jeremias falava, e o povo não ouvia. Até que um dia alguém se converteu à pregação de Jeremias, e Jeremias trouxe aquele homem para perto dele, era Baruque. Jeremias então pegava aquele menino, escrevia um rolo as mensagens que Deus mandava Jeremias falar, dava na mão de Baruque e mandava Baruque pregar nas sinagogas e nas praças. Mas o povo era tão incrédulo que quando um homem chegava lá com o rolo na mão e começava a ler o rolo, começava a ler as palavras de arrependimento, eles pegavam o rolo na mão do menino, rasgavam ele e mandavam ele levar de volta para o profeta. Mas Deus, como amava o seu povo, e Deus queria que o povo viesse a se arrepender, Jeremias sentava novamente, começava a reescrever o rolo. Só que não era com as mesmas palavras. Agora vinha com mais revelações profundas, e mandava novamente Baruque ler o rolo novamente perante o povo de Israel.
e mandaram os cativos da Babilônia. E quando nós lemos no capítulo 29, o povo que estava lá dentro estava sendo oprimido, estava sendo açoitado, estava sendo humilhado. Aí Jeremias escreve a carta para eles, e quando chega lá, alguém lê a carta e está escrito nela: orai pela paz na cidade aonde estáis, porque na paz dela vós também terei a paz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo no meio dos nossos, no meio da nossa família. Porque algumas vezes, quando Deus aperta aquele que está distante dele dentro da nossa casa, nós começamos a orar a Deus e pedir misericórdia para que a mão de Deus não desça sobre a vida dele. Deus está querendo consertar, Deus está querendo endireitar, mas a tua oração não está sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus, porque na nossa oração move a mão do Senhor. Deus está querendo tratar com os nossos, Deus está querendo fazer um reboliço dentro da nossa casa, mas por eles serem um povo disperso, Deus vai apertar a vida deles, para que eles vejam que não é pela força deles que eles vão chegar a algum lugar. Que profundo. Deus precisa fazer eles se arrependerem dos seus maus caminhos. Deus precisa trabalhar na vida deles. Mas quando chega o momento de Deus trabalhar na vida dos nossos, nós temos que estar com a nossa estrutura preparada. Porque nós vamos ver eles sofrendo um pouquinho. Nós vamos ver Deus amassar cada um deles. E nós precisamos deixar Deus trabalhar. Calma aí, Deus. Meu Deus, Jesus. Se tu soubesse o poder que tem a tua oração. Aleluia. Quando tu ora, uma janela se abre lá em cima. A oração chega até o trono de Deus. Mas tem que saber o que orar, como orar e a hora certa para orar. Deixa Deus trabalhar na vida dele. Deixa Deus trabalhar na vida dele e na vida dela. Deus sabe por qual caminho vai fazer ele entrar por essas portas. Deixa Deus. Vai machucar um pouco. Dói na gente, é nosso sangue. São nossos filhos. São maridos, são esposos. Mas deixa Deus trabalhar. Deixa Deus limpar e purificar. Porque quando Deus trouxer e colocar aqui dentro, ninguém mais tira ele daqui. E Satanás vai perder as forças na vida dele. Ele vai provar o lado ruim. E depois Deus vai fazer ele provar o lado bom dele. Quando Deus deu a visão do vale dos ossos secos para Ezequiel, Deus mostrou a ele, arrebatou ele em espírito e mostrou um vale de ossos secos. Deus perguntou para ele: poderão reviver esses ossos? Como era um homem temente ao Senhor: Senhor, tu sabes. Só o Senhor sabe. Só o Senhor dá vida. Só o Senhor pode tirar a vida. Só o Senhor dá saúde. Só o Senhor permite a enfermidade. É Deus quem dá a vida. Ezequiel sabia disso. Era um homem temente a Deus. Primeira coisa que nós precisamos ter dentro do nosso coração é ter temor à palavra do Senhor, ter temor daquilo que Ele fala para nós. Aí Deus manda ele profetizar sobre o vale de ossos secos. Um reboliço acontece, mas ainda
tinha que ser em duas partes em 12 momentos. Aleluia! Deus precisava colocar primeiro aqueles ossos de pé, para depois soprar o fôlego, o Espírito sobre eles, para que eles tomassem vida. Glória a Deus. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para nós que a restauração dentro da nossa casa vai começar pela nossa vida. Vai começar quando nós nos colocarmos de pé na presença do Senhor. Quando nós começarmos a ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Ele está nos falando, a obra dentro da nossa casa vai começar. Ei, tu és o templo do Espírito Santo do Senhor. Tu és a presença de Deus dentro da tua casa. Assim como aquele templo que Salomão construiu, e aquele templo era a identidade daquele povo, tu és a identidade da tua casa. É você que leva a presença de Deus lá para a tua casa. É você que tem clamado lá dentro, e lá que Deus tem derramado é por sua causa. Por isso você precisa se colocar de pé. Você precisa se levantar com a tua pequena força que ainda te resta. Se colocar de pé na presença do Senhor, para que Ele comece a trabalhar na tua vida, para que Ele comece a fazer resplandecer mais e mais a sua luz na tua face. E aqueles que estão caídos dentro da tua casa vão olhar para você e vão começar a reparar, vão começar a perceber que há algo diferente na tua vida, que há algo grandioso na tua vida que não permite você ficar caído. Eles vão começar a perceber que o que está na tua vida permite algumas vezes você andar um pouco com a cabeça para baixo, mas logo Ele te renova e te faz andar de cabeça de pé. Eles vão começar a perceber que nada pode te atingir. Eles vão começar a perceber que há um escudo grande na tua vida, e que esse escudo é intransponível, e por maior que seja a raiva e a fúria do inimigo contra a tua vida, não consegue te derrubar. Ezequiel, Que profundidade. eu fico imaginando a vida de Ezequiel, aquele homem, antes e depois da visão do vale dos ossos secos. Talvez Ezequiel já estivesse cansado, pregar e ninguém se arrependia. Acontece com muitos de nós que estão aqui nesta noite. Prega, fala de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se arrepende. Aí Deus dá uma visão maravilhosa para aquele homem. Imagine Ezequiel depois que voltou da visão do vale dos ossos secos. Imagine agora o profeta, que já falava do amor de Deus, falava do arrependimento, que profetizava que as coisas iam mudar, que falava que o cativeiro iria chegar ao fim, que por mais que muitos que ainda estavam vivos pareciam que estavam mortos, ele agora tem a visão de que tudo iria reviver, tudo iria voltar a ser como era antes. Lá na frente, no final do livro de Ezequiel, ele começa a dizer que o templo seria colocado de pé, que o templo seria colocado de pé novamente, e que ele seria muito mais bonito e mais vistoso do que era antes. Assim como Ageu profetizou que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, Ezequiel já falava que o templo seria colocado de pé, e a glória seria grande. Eu tenho a certeza que hoje nós saímos daqui renovados pela presença do Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito de Deus foi soprado sobre a nossa vida, e tudo aquilo que estava morto vai começar a reviver a partir de hoje. Eu tenho a certeza que nesse momento Deus está soprando sobre a nossa vida, está nos renovando nessa noite. Deus está dando ordem para que aquilo que está morto na nossa vida tome
mudar. Aí Deus, com a sua mão forte, faz o que fez com Ezequiel, nos dá um sinal de que nós precisamos ver e enxergar que tudo que Ele prometeu vai acontecer na nossa vida. O inimigo pode tentar contra a tua vida, mas ele não vai prevalecer. A tua família é de Jeová. O louvor é cantado assim. A tua família é de Deus. A tua família é do Senhor. A presença de Deus na tua vida tem trazido proteção para a tua família, tem guardado a tua casa das investidas do inimigo. Deus é fiel sempre. Amém. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Domingo passado, dia dos pais, fiquei muito feliz que ganhei muitos presentes. Deus é fiel, é verdade. E ainda tem uma que é adotada, que tem 13 anos. O presente mais bonito, que mais mexeu comigo, foi o que veio da mão dela. Ela escreveu uma carta. Antes de eu chegar no meio dela, eu comecei a chorar. Nela ela escreveu que ela veio de uma família muito difícil, totalmente desestruturada. A mãe viciada em drogas, o pai viciado em drogas. É meu amigo, eu me drogava junto com ele. E quando eu me converti, tentei de todas as formas pregar para aquele homem, trazer ele para a igreja, para experimentar o que eu havia experimentado. Mas eu não consegui. Foi quando nós nos deparamos. Ele estava em outro estado, com a mulher, a filha dele estava de casa em casa. Nós conseguimos um telefone, pedir permissão a ele para trazer ela para a nossa casa. E ele ficou muito feliz e permitiu que nós trouxéssemos ela para dentro da nossa casa. Quando ela chegou lá, ela chorava muito, nos agradecia muito, porque ela já não aguentava mais ver tantas coisas que ela via, porque ela pulava de casa em casa de estranhos, nem sempre era a casa de um familiar. Quando ela escreveu a carta para mim, ela me deu um presente, uma caneca, dizendo: o melhor pai do mundo. E na carta ela dizia assim: muito obrigado, porque quando todos viraram as costas para mim, você me abraçou e me deu um lar. Quando todos viram as costas para você, você se engana que você está sozinho. Só espiando, esperando o momento certo para você perceber de que em momento nenhum tu esteve sozinho e que Ele sempre esteve no controle, na direção da tua vida. Tua família, eu ouvi isso uma vez e gosto de dizer isso sempre. A tua família, o teu filho, o teu marido, a tua esposa, a tua filha, o teu noivo, seja quem quer, por quem você esteja orando, não é o que andam dizendo por aí. Ele é aquilo que Deus escolheu para ele ser. Basta apenas o momento de Deus dizer basta. E Deus vai trazer ele para a sua presença. E todo mundo vai ter que engolir o que disseram dele. Ninguém acredita. Mas o que Deus vai fazer na tua vida, na nossa vida, é grande demais. E vai superar tudo aquilo que nós estamos passando. Amém. Fiquem com essa palavra. Uma linda salva de palmas.